Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou virar aqui. Tem que ter o reflexo do sol, né? Vou virar aqui que aí eu apoio o braço. Pra gente continuar a leitura de Colossenses. Gente, como é maravilhoso esse livro de Colossenses. Essa carta, né? Na realidade, a carta não é um livro, mas dá pra fazer um livro. Dá pra fazer um livro. Se for comentar Colossenses, versículo por versículo, dá pra fazer um livro grande. Aleluia. Muito, uma bênção. Então vou continuar aqui com a leitura. E hoje é Colossenses 2. Já tem Colossenses 1, parte 2 no perfil e também no YouTube. E também na página a Bíblia Diária Helena do Facebook. Então qualquer um desses lugares você vai encontrar. Ok? Então vou começar a leitura para honra e glória do Senhor. Começa assim. Desejo realmente que estejais informado do árduo combate que sustento por amor de vós. Então aqui ele estava escrevendo para Colossenses, para a igreja de Colossos, e ele fala assim: desejo realmente que estejais informado do árduo combate que sustento por amor de vós, e também dos de Laodiceia. Aqui, ó. Essa igreja de Laodiceia, ela aparece no Apocalipse, ok? Ela vai aparecer lá no Apocalipse. Aqui nas cartas de Paulo a gente não tem assim uma carta a Laodiceia, mas provavelmente essa carta também foi enviada para eles, né? Fala: sustento por amor de vós e dos de Laodiceia, assim como de todos os que ainda não me viram pessoalmente. E aquelas pessoas iam se convertendo, às vezes enquanto Paulo estava preso. Paulo era muito perseguido por pregar o evangelho. Paulo era perseguido tanto pelos judeus descrentes quanto pelos gentios idólatras. Ele era perseguido porque ele pregava também contra a idolatria, né? Ele expulsava demônio. Lembra lá daquele demônio que ele expulsou da moça? Então ele passava muito tempo preso. E eu acredito que quando ele mandava uma carta, ele mandava até para mais de uma igreja a mesma carta. Aqui ele fala que ele tinha um árduo combate. Ele passava por uma luta grande. Pelos da igreja de Colossos e pela igreja de Laodiceia, ok? Assim como de todos os que ainda não me viram pessoalmente. Até por aquelas pessoas que ele não via pessoalmente, que provavelmente só via as cartas quando ele mandava. Eles oravam, batalhavam. Porque, gente, para levar almas para o inferno é a coisa mais fácil que tem. Se a pessoa pega a doutrina errada, fora da Bíblia, fora do que o Evangelho diz, a pessoa prega, não tem perseguição. Agora, começa a pregar que só Jesus salva, para vocês verem. Começa a pregar que só Jesus salva, que a salvação é pela graça. Começa a pregar a cruz. As pessoas não gostam. Muitos preferem viver no engano. Ok? Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma luta por pregar. E ele abria aquelas igrejas e ele ia... ele abria aquelas igrejas, depois ele era preso. Ok? Mas ele pagava um preço ali. Glória a Deus. Glória a Deus, porque desde o primeiro século ele já descansou.
Aleluia. Ele já cumpriu a missão dele, logo no primeiro século, uns 30 anos de ministério, mais ou menos, a gente acha que o apóstolo Paulo teve. E ele ganhou o Oriente Médio e ainda foi para Roma. Ainda ganhou muitos na casa de César para Jesus. Versículo 2. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que estreitamente unidos pela caridade sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecer o mistério de Deus, isto é, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. As pessoas, elas não crer que Deus tem um filho. Até aquelas que dizem que creem em Yeshua, gente. Muitas delas não creem que Deus tem um filho, viu? Principalmente esses grupos. E aí, o que acontece? O apóstolo Paulo aqui falando, olha, tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que estreitamente unidos pela a caridade, que é o amor, que eu gosto mais dessa palavra caridade, porque é um amor sem interesse. Caridade é um amor sem interesses, ok? O amor que a gente conhece hoje no mundo é tudo por interesse, não se engane. Ok? E que estreitamente unidos pela caridade sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência. Aleluia. Para conhecerem o mistério de Deus. Mistério de Deus. Deus tem um mistério. Qual é esse mistério de Deus? É o Filho dele, Jesus de Nazaré. Esse é o mistério que Deus tinha, que foi revelado aos apóstolos. Foi revelado àqueles que creram nele, seja judeus ou gentios. Foi revelado o mistério, não é ministério não, gente, é mistério. Mistério é algo que ninguém sabia. Foi revelado aos apóstolos de Cristo e tanto a judeus como gentios que creram. Ok? Esse é o mistério de Deus. Não adianta você querer seguir a religião ABC achando que você vai estar agradando a Deus. Se você nega o filho dele, você só pode. O Filho de Deus, Jesus de Nazaré, ele é a ponte para a gente subir e chegar até a Deus. Se rejeita ele, não tem como chegar a Deus, a Adonai, a Hashem. Sem Jesus não tem como chegar. Não tem, gente. Deus sabe quais são aqueles que ele deixou cego para não entender quando Jesus veio. Ele sabe quem é. Ele sabe quem é os descendentes. Ele sabe quem ele vai abrir a mente. Mas aqueles que ele deu oportunidade de crer e não quis crer, aqueles que rejeitaram, gente, não brinca não. Brinca não. Está acabando o tempo da salvação pela graça. Vamos lá, versículo 3. No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha lá. Em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia. Digo-vos isso para que ninguém vos engane com discursos sedutores. Os discursos sedutores que tem por aí, gente. Gente, para negar Jesus é tanto discurso sedutores. As pessoas gostam de aparência. Vamos lá. Porque embora corporalmente distante, estou presente a vós em espírito e me alegro em ver a firmeza da vossa fé em Cristo. Ok? A vossa fé em Cristo. Como de nossa pregação recebeste o Senhor Jesus Cristo, vivei nele. Como de nossa pregação recebeste o Senhor Jesus Cristo, vivei nele.
ver nele, nós temos que ver em Cristo. As pessoas devem pensar assim, essa irmã Helena só fala de Jesus. Gente, mas do que eu vou falar? Se a melhor coisa que nós temos é Ele. Aí, vivei nele. Quem vive nele fala dele. Que Ele me ajude sempre a ter a oportunidade de falar dele. Com a ajuda dele, com a proteção dele. Enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé, em que fostes instruído, com o coração a transbordar de gratidão. Gente, às vezes a nossa carne não quer agradecer, não. Às vezes a nossa carne só quer reclamar. Mas a Bíblia fala para a gente ter um coração transbordando de gratidão, ok? Ser instruído nele, ter a fé inabalável. Às vezes a fé da gente abala, mas a gente tem que falar, Senhor, me socorre, cuida da minha fé. Ter a fé inabalável, coração transbordando de gratidão e viver em Cristo, ok? Dia e noite, noite e dia. Estai de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sofismas, baseando nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Okay? Estai de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sofismas. Vãs sofisma, tá cheio de vãs sofismas por aí. Filosofias também tá cheio. O filósofo fulano tal. O filósofo... Gente, tem muito filósofo por aí, tanto judeu quanto cristão, tem muitos filósofos. Mas nós vamos ter discernimento das filosofias, porque senão nós vamos cair numa filosofia errada. Teve filósofo cristão? Teve. Mas a gente tem que saber interpretar eles para não cair na doutrina errada. Ok? Estar de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sofismas, baseando nas tradições humanas. Tradições humanas. Tem muitas tradições humanas nas religiões. Não baseia a sua vida espiritual nas tradições humanas. Nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. É nele que nós temos que apoiar. Ok? O mundo fala um bocado de coisa. O mundo é cheio de... porque... Como é que fala? Como é que as pessoas dizem? Fugiu da palavra da minha cabeça que as pessoas... As pessoas que só ficam aí atrás de sistema, mas a própria vida dela não está cuidando. Ela só cuida do sistema. Dela mesma ela não cuida, da fé dela ela não cuida. Da comunhão com Deus, com Jesus, ela não cuida. Ela só fica atrás das notícias ruins, notícia todo que é jeito. E notícia, dia e noite. Qualquer tipo de notícia vai abraçando. Gente, essa pessoa ela não tem paz com Deus. Ela não para um tempinho. Eu já fico muito na internet, mas eu evito nessas notícias. Eu gosto de ver um vídeo de notícia de algum canal que me interessa. Pronto, acabou. Aí, eu gosto sempre de seguir mensagem de pessoas que eu sinto que elas estão no Espírito de Deus. Ok? Dos meus próprios vídeos, eu assisto todos os meus vídeos. Aleluia, glória a Deus, que eu também aprendo. Ok? Eu aprendo quando faço a live e quando assisto. Então, estar de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sofismas, baseando nas tradições humanas. É o que mais tem hoje, viu, gente? Nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Já falou no capítulo 1, já está repetindo no capítulo 2. Ok? Cristo é a imagem, é o corpo, onde ele recebe a divindade de Deus. Gente, vocês sabem o que é isso, gente? Ninguém sabe não, gente. Ninguém sabe o que é a divindade de Deus.
O pouquinho que a gente sabe é o que está na Bíblia. E quem não lê a Bíblia não sabe. Fica imaginando. Tem gente que fica falando que a natureza é Deus, outros ficam falando que as montanhas é Deus, as pedras é Deus, o mar é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus. Gente, tudo isso é coisas criadas pelo Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso habita em Cristo. Habita em Cristo. Cristo tem o Deus Todo-Poderoso habitando nele. Aleluia. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Tende tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ok? O Senhor Jesus é a cabeça de todo principado e potestade. Quem nega ele está debaixo dos pés dele. Porque ele é a cabeça, a gente é o corpo. E quem não faz parte do corpo de Cristo está debaixo dos pés dele. Vamos continuar. Nele também foram circuncidados com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal. Ok? As pessoas elas vão lá, cortam o prepúcio, que é a circuncisão masculina, mas elas vão lá, prostituem, adulteram, cometem pecado. Não estou falando de todos, mas tem aqueles que fazem isso. Mata, rouba, adultera, mesmo com a circuncisão, ok? Tem aqueles que são fiéis, tem. E é esses que são fiéis, que é o que Deus vai dar oportunidade. Estou falando daquele povo que não creram, descendência de Jacó, viu, gente? Não gosto de ficar dando muito detalhe, não. Você pesquisa se você não entendeu. Então, pois é, daquele povo descendência de Jacó, tem aqueles que fazem a circuncisão e tem temor a Deus de verdade, andam em santidade mesmo. Eles habitam até separado de todo mundo, para não se contaminar. Mas tem aqueles que fazem a circuncisão, mas tá nem aí. Peca igual o mundão. Segue religiões pagãs. Entendeu? Então, por isso, o apóstolo Paulo está falando que a nossa circuncisão é despojar da carne, afastar do pecado, sair do pecado, gente. A carne gosta só de coisa boa, satisfazer, tudo que agrada a carne. Vocês sabem o que é. Tudo que agrada a carne a gente tem que equilibrar. E tem coisa que nem equilibrado nós podemos fazer. Tem que afastar mesmo. Principalmente na área sexual ilícita. O que é sexual ilícito? Ilícito é fora da lei. O que é fora da lei de Deus? Por exemplo, sexo é coisa só para o casamento. Fora do casamento é ilícito. É fora da lei de Deus. Ok? E então a pessoa que ela está no pecado sexual, ela pode até ser circuncidada, não vai resolver nada. Agora, quando ela sacrifica ali a carne dela, cala a carne, você fica quieta, não vou fazer isso, que isso não é se agrada a Deus. Aí ela está circuncidando, mesmo sem ser circuncidada. Vocês entendem? Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitaste por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ok? Vamos parar por aqui no 12. Sepultados com ele no batismo. Quando a gente batiza nas águas, é como se a gente estivesse sendo sepultado com Cristo. Ok? Por isso que o batismo da Igreja Batista e todas as igrejas evangélicas hoje é se cobrindo na água. Porque está sepultando com Cristo. Ok? Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ok?
Quando fala que Deus está falando do Pai, quando faz separado. Deus para nós é Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus. Mas quando fala do Filho separado de Deus, está falando do Pai e do Santo Espírito. O Pai e o Santo Espírito é Deus. E quando a gente fala, normalmente quando nós falamos Deus, nós já estamos falando Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Jesus também é Deus. Ok? Mas quando está falando, ó, Jesus Cristo e Deus, quando a tradução coloca assim, algumas traduções colocam o Pai, outras traduções colocam o Espírito Santo. Mas quando fala só assim, Jesus Cristo e Deus, então ali está falando de Deus, Pai e Espírito Santo. Quando fala só Deus, já está falando de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando o Filho estava na cruz, Deus Pai e Espírito Santo que ressuscitou ele. Ok? Então aqui está falando da ressurreição, que foi que ressuscitou o Senhor Jesus. E nos ressuscitará também. Ok? Um dia nós teremos esse corpo restaurado, sem doença, sem velhice, no auge da nossa melhor idade, para sempre. E nosso Senhor Jesus também, ele morreu no auge da melhor idade e ele tem o corpo ressuscitado para sempre, eternamente, não morre mais. E em breve ele voltará para terminar a obra que ele começou há 2000 anos atrás. Vou deixar vocês por aqui, fico todos na Shalom. Procure lá minha página no Facebook, Bíblia Diária Helena, minha página aqui no Facebook, Bíblia Diária Helena, e o canal no YouTube, Bíblia Diária Helena. Dá um clique lá. Fiquem todos na Shalom. Até a próxima. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Vai depois 8, 10, 11, vai ali. Ok? Deus seja louvado. Até a próxima. Shalom.